Boa tarde, povo amado do canal Oficina de Estudos, o melhor lugar para se aprender sobre ciências da natureza. Isso vocês sabem, né? Então vamos lá. Continuando a nossa sequência de gases, há mais uma aulinha de gases para a gente continuar esse primeiro ciclo, né? E completar de uma forma com chave de ouro. A gente vai falar de equação de Clapeyron. O que é que o Clapeyron, por que diz o nome equação do Clapeyron, né? Além de ser ele que fez essa proposta relacionada à quantidade de matéria, a gente tem uma equação só para trabalhar massa variável. O que isso quer dizer? O Clapeyron vai trabalhar especificamente quando a gente trabalha, massa variável. Isso quer dizer que a massa ela vai ter aí um valor. Então ele vai dizer certa quantidade de massa, 10 gramas do gás A, 20 gramas do gás B, 2 mols. Então quando a gente fala num valor, a gente está falando em uma quantidade. E essa quantidade, o padrão que a gente estabelece é o mol. Tá? Então, quando a gente fala em quantidade de matéria, a gente fala no sistema internacional, a gente vai falar aí de mol. E isso é importante para que o aluno entenda que a equação vai modificar aqui o seu formato. A gente aprendeu que qualquer massa de gás, ou seja, massa constante, a gente usa a equação geral. E a equação geral, ela já traz essa relação, né, que pressão, volume e temperatura é uma relação, constante. E na transformação gasosa, a gente faz uma relação antes e depois. Então, nesse caso aqui, como isso é constante, a gente pode reescrever essa fórmula, que foi o que o Clapeyron fez. Ele disse, PV sobre T é constante, então PV sobre T, eu vou chamar isso de R. O que é R? R é uma constante, que a gente chama na química de constante, constante universal dos gases. Então, esse valor de R aqui, ele é um valor dado, ele é um valor conhecido, que vem justamente dessa relação PVT. Só que agora o Clapeyron trabalha com a massa variável, então a massa vai influenciar, então vai ter um valor de massa. Só que esse valor de massa, que significa a quantidade, ele vai ser expresso em mol. E mol, a gente usa a letra N para representar o número de mol. Então, se eu tiver 1 mol, eu vou ter aqui vezes 1 mol. Se eu tiver 2 mols, eu vou ter aqui no lugar da próxima constante, né, 2 mols. Se eu tiver 3 mols. Então, eu posso reescrever essa expressão assim, PV sobre T é igual a R vezes N. Quem é esse N? Eu não sei se é 1 mol, 2, meio mol, 1/3 de mol. Então, a gente usa a letra N para dizer, que aqui seria o número de mol. O número de mol, nesse caso aí, ele pode ser calculado, né? Então, eu posso reorganizar aqui a minha equação. Fazendo meio pelos extremos, PV sobre 1 é igual a PV, é igual a nRT, ou seja, nR vezes T. Pronto, eu tenho aqui a equação geral dos gases. Essa equação geral dos gases, ela é muito importante porque eu posso calcular, por exemplo, a pressão de um gás. Eu posso calcular também o volume do gás. O mais importante que a gente destaca, eu posso calcular o número de mol do gás. E você vai ver que se eu calcular o número de mol, eu consigo calcular também sua massa molecular. R é um valor dado e T é a temperatura em Kelvin. Só que eu posso calcular o valor do número de mol, que seria, a seguinte expressão matemática. O número de mol eu posso calcular dividindo quem? A massa do gás em grama pela sua massa molecular do gás. Então, N1 seria a massa do gás. Então, se eu tiver aqui a massa do gás em grama, sempre em grama, tá? A unidade, eu posso dividir pela sua massa molecular. Vou dar um exemplo para vocês disso daí. Vamos supor que eu esteja falando aqui
do gás oxigênio. E eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar aqui, vou botar aqui 16 gramas desse gás. Então eu tenho aqui 16 gramas de oxigênio. Isso corresponde a quantos mols? Qual seria o número de mols de oxigênio? Aí você vai lá e vai ver o seguinte. Na tabela periódica, um átomo de oxigênio pesa 16 unidades. Esses valores não se preocupem, os pesos moleculares geralmente é dado no problema, e você tem aqui quanto pesa cada átomo. Mas eu tenho uma molécula de oxigênio. Geralmente os gases, né, moleculares, eles vão ser sempre O2, N2, F2, H2. Só gás nobre que é sozinho. O resto você tem moléculas iguais, né, sempre diatômicas. Mas você pode ter CO2, SO2, contanto que tem aqui um Gzinho mostrando que é estado gasoso. O que você vai fazer? Vou calcular aqui o número de mol. O número de mol não é a massa do gás pela sua massa molecular. A massa do gás ele me deu, que é 16. E aqui eu tenho 2 oxigênios. Então 16 vezes 2, 32, porque é o peso dessa molécula aqui, ó. 32. Então 16 dividido por 32, eu vou ter, na verdade aqui você simplificando fica 1/2, 0,5 mol. Então eu tenho 0,5 mol. Então eu já calculei a relação de mol que eu tenho aqui desse gás. Só era trazer para cá. Mas essa fórmula ela é importante também. Por quê? Se ele me der a pressão, o volume e a temperatura, o R já é dado, eu posso achar um número de mol. Se eu achar o número de mol e tiver a massa, eu posso achar a massa molecular. Ou se eu tiver a massa molecular, o número de mol, eu posso achar a massa do gás em grama. Então ela é muito importante, essa equação. Então essa equação ela explora especificamente a massa, a relação da massa. E quando a gente fala desse valor da constante R, você, aluno, oficina de estudos, não vai esquecer uma coisa importantíssima aqui, que é qual valor eu vou utilizar. Primeiro, tem alunos que gostam de decorar, não precisa decorar o valor do R, isso é dado no problema. Valores tabelares, como tabela periódica, valores de constantes, geralmente são citados no problema, porque isso aqui é um valor que não tem sentido pedir para você calcular ou variar. Então a gente usa 2 valores aqui. A gente pode usar o valor de R 0,082, se você estiver trabalhando na pressão em atmosfera, ou a gente pode usar 62,3 se você estiver utilizando o valor da pressão em milímetro de mercúrio. Então, basicamente, eu posso utilizar esses 2 valores. Aí você diz, professor, qual é o mais usual? ATM. ATM é o que eles mais usam, mas milímetro de mercúrio pode ser explorado e também é um pouco usual. Mas o ATM se destaca aí desses valores de constantes, tá? E qual é a unidade que a gente vai trabalhar? As unidades do mesmo jeito, né? Pressão, ATM é o milímetro, volume em litro, número de mol é mol, R você pode trabalhar ATM, né? Porque quando você isola aqui o R, vai ficar assim, se você isolar o R, você vai ter um R assim, ó, R vai ser, isolando o valor do R para calcular, vai ser PV dividido por NT, tá vendo? Se você isolar matematicamente o valor do R, você vai ter isso, PV sobre NRT. Quem é PV? Se você estiver trabalhando ATM, a unidade vai ser ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Ou você pode ter, em vez de ATM, milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Por quê? Porque é só você isolar ele aqui da equação e colocar as unidades de cada um. Então, geralmente vai vir esse valor, 0,082 nesse formato, 62,3 nesse formato. Por quê? Qual é a diferença entre eles? Só a unidade de pressão que dá essa modificação na numeração. Então, fera da oficina de estudos, cuidado com gases, cuidado com a equação de Clapeyron. Essa é a dica de hoje do professor Ricardo. Um abraço.